Bom dia, manhã de 12 de junho para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 894. Estamos falando de dificuldades no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 40 ao 44, são esses 4 capítulos, fala do templo. Mas a grande pergunta é: qual é o significado do templo da profecia de Ezequiel, visto que Jesus morreu a fim de expiar os pecados do mundo? Lá haverá renovação de sacrifícios de animais numa era futura, o que é um verdadeiro enigma. Por exemplo, Ezequiel 43, 18, disse-me, diz, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, esses são os estatutos do altar no dia em que farão, para oferecerem sobre o holocausto e para espalharem sobre ele sangue. Peraí, como é que vai se o sacrifício de Cristo é perfeito? Vamos à solução dessa dificuldade. Essa pergunta presume acertadamente que a profecia sobre o templo, feita por Ezequiel, não se refere a uma era futura, visto que tal predição nunca se cumpriu até o presente. É verdade que houve um templo cuja construção se completou em 516 a.C., subsequente à profecia de Ezequiel, que foi feita em torno de 580 a.C. No entanto, havia muitas diferenças entre o projeto do segundo templo e as especificações desse último apresentado pelo profeta. A reforma proposta por Herodes, embora grandiosa, deixou de atender às exigências do projetado pela visão de Ezequiel. Nenhum templo foi erigido nesse lugar, a não ser a mesquita islâmica, a mesquita de Omar, que hoje se encontra em Jerusalém. Desde a destruição total do construído templo por Zorobabel e reformado por Herodes no ano 70 depois de Cristo, tampouco é possível entender esses capítulos, quais contêm detalhes de que se vê a descrição do templo de 1 Reis 6 e 7, como sendo meramente simbólicos da igreja neotestamentária como um templo espiritual de Cristo. Então, de que maneira devemos entender os sacrifícios a que se refere Ezequiel 43, do verso 18 a 27? Essa passagem específica fala de ofertas queimadas, holocausto, holote, pelo pecado, Hatarote, e ofertas pacíficas, Shelemim, todas do tempo do Antigo Testamento, antes de a cruz de Cristo tipificar o sacrifício perfeito de Cristo, de acordo com Hebreus 10, 11, aí verso 4 também, nos explica que esses holocaustos não eram inerentemente eficientes em si mesmos, no sentido de remover a culpa dos pecados do crente. Todos os sacrifícios apontavam para a expiação do Salvador no Calvário, e todas as ofertas apresentadas pelos israelitas eram meros símbolos e tinham a natureza de um cheque bancário emitido contra um crédito ilimitado do futuro pagamento de Cristo a favor do cristão. Quando o sangue de Cristo foi derramado ao nosso favor, a culpa de todos os nossos pecados, isto é, toda a humanidade redimida, foi realmente expiada de uma vez por todas, e deixou de haver a necessidade, até mesmo a possibilidade de sacrifícios propiciatórios em algum altar diante de Deus. Podemos, pois, esta certeza e confiança, o sacrifício mencionado em Ezequiel 43 nada tem a ver com a expiação de pecados. Sua função é paralela da ceia do Senhor que Jesus estabeleceu
como ordenança de comunhão para o presente era da igreja. O memorial do pão e vinho só foi estabelecido para essa presente dispensação. Assim disse Jesus: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 ao 26. Mas, no início do milênio, quando o Senhor Jesus retornar, por fim, à terra e estabelecer o reino de Deus sobre a terra, que tipo de ordenança substituirá a ceia do Senhor, que hoje se faz com pão e vinho? Parece que será sobre a forma de sacrifícios outra vez, sem contudo que haja funções expiatórias dos tempos do Antigo Testamento. É verdade que se usa os mesmos termos em hebraico, em Ezequiel 43, que foram empregados pela lei de Moisés, mas aqui terão um novo sentido. Foram utilizados pelo profeta do Antigo Testamento porque apresentava a mais íntima analogia das ofertas que se realizarão no milênio, os quais eram de conhecimento do crente israelita. Todavia, a semelhança de tantos termos empregados em conexão com o fim dos tempos, tais expressões designam sacrifício, foram sublimados e alterados a fim de se enquadrar nas novas condições da dispensação que surgirá. Ainda assim, o templo do milênio terá um significado triunfal ou doxológico, em vez de um sentido tipológico que aponta para uma obra expiatória e santificadora de um Redentor futuro. Esse templo servirá de sede de culto e de louvor para todos os cidadãos do reino glorioso messiânico. Será a era messiânica, sobre a qual Jesus Cristo reinará durante 1000 anos após sua volta, a fim de tomar posse da terra para Deus. Portanto, esses sacrifícios não terão caráter expiatório, mas sim serão de adoração e se realizarão durante o milênio. Bom, espero que você tenha gostado desse dificuldade de hoje e que você possa subscrever o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.